Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ai, tô derretendo aqui nesse calorão do norte do nosso país. Gente, tá chegando o nosso verão amazônico aqui, que a gente tá no meio da floresta amazônica, Porto Velho, Rondônia, e é calor, tá? Aqui são duas estações bem definidas. Metade do ano é calor seco e a outra metade do ano é calor úmido. Uma época do ano que é só calor sem chuva e outra época que é calor e muita chuva. E a gente tá chegando agora na época do calor úmido, que é calor e chuva. E, cara, a gente fica numa suadeira que o corpo transpira muito. Mas é isso. Vamos então iniciar finalmente a nossa mesa quântica de lua nova. Gente, vocês não fazem ideia do tanto que eu já me trabalhei as coisas, movimentei energia, limpeza, organização para essa mesa acontecer e as coisas são muito atribuladas e parece que não dá certo e a coisa não ia para frente de jeito nenhum, mas agora deu, tá? O tempo parece que voa, assim, quando vê, cara, já não dá mais para gravar a mesa, para fazer a mesa, para abrir a mesa, porque eu não quero abrir correndo de qualquer jeito, eu quero tempo para conseguir fazer. E assim, né, no meio de uma vida com tantas outras responsabilidades, né? E assim, de toda forma, eu gostaria muito de abrir essa mesa no dia de hoje. E eu vou explicar direitinho para vocês o que está acontecendo no céu. Chegamos à lua nova, que é o momento de plantar sementes de algo novo na nossa realidade. E hoje, nessa quarta-feira, Netuno fica retrógrado em Peixes. Eu vou explicar o que isso significa, tá? Mas é a última passagem dele, antes dele ficar fixo em Áries, que é o próximo signo, né? É como se fosse o último respiro nessa marcação de Peixes, antes de seguir um novo caminho lá em janeiro de 2026 em Áries. Então, para a gente entender, presta atenção, ó. Netuno já está em Áries, ele entrou esse ano em Áries, tá? Mas hoje ele fica retrógrado em Peixes, como se ele voltasse uma casa, desse uma espiadinha ali dentro da casinha de Peixes antes dele sair definitivamente. Porque, gente, ele passou a última década dentro desse domicílio. Aí ele precisa dar uma revisadinha nas coisas antes de sair de vez. Ele precisa ver se não esqueceu nada, se deixou tudo direitinho, tudo do jeito que ele queria, antes dele entregar a chave de vez e se mudar para Áries, né? Eu acho que assim fica fácil a gente entender o que é uma retrogradação de um planeta. E isso ocorre com todos os planetas, quando eles estão nesses períodos de transição entre uma constelação e outra no céu. E a gente precisa se situar sobre isso para entender o que está rolando acima de nós, porque isso se constela na Terra. Alguns planetinhas, eles são mais rapidinhos em seu giro em torno do Sol. E aí as suas passagens nessas casas astrológicas são mais rápidas também. Tipo Mercúrio, que ele muda de uma constelação para outra 2, 3 vezes no ano. E a gente tem, então, alguns períodos de Mercúrio retrógrado todos os anos, né? Agora, os planetas maiores, que demoram muito mais tempo para dar uma volta completa ao Sol, né? Ele vai passar, então, mais tempo em cada casa astrológica. Netuno, por exemplo, ele passa cerca de 12 a 14 anos numa mesma casa astrológica, numa mesma constelação. Ele leva 165 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, meus amores, quando um planetaço desse muda de casa lá no céu, muita coisa se movimenta aqui na Terra também. Porque esses astros, eles são energias arquétipicas dentro do nosso inconsciente. E as coisas na vida, elas nunca mais são a mesma, né, em relação aos domicílios desses planetas, né, quando eles fazem essas mudanças. E para a gente falar então de Netuno, vamos entender que ele se conecta com questões enraizadas dentro de nós, sabe? Ele diz respeito à estrutura, a forma e a estrutura da nossa sociedade.
E agora, quando ele se despede de Peixes, né? Ele vai lá dar uma voltinha e nos convidar, então, a finalizar, a despertar. Porque Peixe, ele fala muito de sonhos, de coisas fantasiosas, de delírios coletivos, de vícios, de fuga da realidade. E muitos padrões herdados e moldados que a gente prefere ignorar estão associados a Peixes. Então, gente, o que temos aqui? Percebam. Me parece uma oportunidade maravilhosa de lidar com a forma e a estrutura moldada no inconsciente coletivo e que agora, nesse momento, está pronta para ser rompida, para despertar. Isso começa hoje e vai se estender até janeiro de 2026, quando Netuno finalmente fica fixo em Áries. O que é muito bom, né? É um período para o campo se organizar depois do que a gente fizer e mexer por aqui. O que vocês acham? Então, eu preparei aqui pra gente hoje um movimento energético de libertação, da queda do véu, do time, sabe? No momento certo, no lugar certo, nesse planetinha azul incrível. Pra quê? Pra gente lidar com maldições herdadas, de amarrações e aprisionamento de todos os tipos, de controle mental, emocional, das coisas que desempoderam o nosso poder feminino, que desempoderam a nossa liberdade de escolha, nosso amor próprio, nossa autonomia. E sim, a amarração faz tudo isso. Não sei se vocês sabiam. E por milênios, por eras, estamos sendo amarradas, torturadas, queimadas, silenciadas. Estamos sendo eliminadas da face da terra por amor. Em nome do amor ou em nome de Deus, né? As mulheres vêm sendo exterminadas. E isso está atrelado a maldições hereditárias. Tá? Não tem nada a ver com amor ou com espiritualidade. E vocês sabem muito bem disso, eu sei que vocês sabem. O índice de feminicídio só cresce no mundo. Isso porque agora nós estamos conseguindo fazer parte das estatísticas. Porque isso já é normal, ó, e não contabilizado por eras. Aí a grande maioria, assim, 99% dos casos, o feminicídio é causado pelo parceiro ou ex-parceiro romântico. E eu sei que vocês sabem, que vocês estão bem conscientes desses dados. E mesmo assim eu preciso reforçar com vocês um caminho de análise de alguns fatores antes da gente começar a ativar aqui todos os símbolos e campos da mesa. E vocês já perceberam que vai ser incrível. Vocês já sentiram aí, eu já senti aqui, que isso tem cheiro de poder e amor próprio restaurado. E a cereja do bolo no nosso céu dessa semana é o Sol entrando em Escorpião amanhã. Isso vai favorecer transmutações, mudanças profundas, densas na nossa psique. Vai potencializar ainda mais o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Por isso que eu escolhi esse dia, essa quarta-feira, ela é muito especial, ela tá muito mágica com todas essas movimentações astrológicas no céu. E eu espero, assim, de verdade, que vocês consigam agora, nesse momento, baixar as barreiras, nesse momento que você tá ouvindo isso, baixar as barreiras, soltar todas as barreiras de tudo que você acredita ser certo e errado, bom e mal, correto, justo, injusto, enfim, que está atrelado à vida, à sociedade, à forma e à estrutura de ser mulher. Porque o papo aqui hoje vai ser profundo no resgate do nosso poder feminino. Conto com vocês. Eu vou puxar uma linha do tempo aqui para formular a ideia da nossa estrutura social. E aí você pega a pipoca, senta, que lá vem a história, tá bem? Há uns 2 milhões de anos atrás, a espécie humana era nômade. A gente vivia em sociedades coletoras. Isso é segundo a nossa arqueologia, certo?
Era chamada a Idade da Pedra Lascada. Que horror! Os nossos ancestrais, eles viviam um estilo de vida tão livre, sem território definido, né? Portanto, sem guerras também, em abundância de caça, frutos, raízes, alimentos de modo geral. E a gente podia ter um outro nome para essa era, em vez de Idade da Pedra Lascada. Enfim, é esse o nome. Então, nessa época, eles ainda não tinham um domínio racional sobre filosofia, ética, moral, ciência, essas coisas. A sexualidade era algo totalmente livre. Todo mundo era de todo mundo. Ninguém sabia como que as mulheres ficavam grávidas, mas elas ficavam. E aí todo mundo achava que era algo tipo um milagre, tá? Uma coisa divina, assim. E por conta disso, né, a mulher nesse período ela era vista como divina. O útero e o sangue da mulher eram sagrados, as mulheres eram vistas como portadora do divino. Se elas sangravam, a terra era fértil, a caça, a coleta era fértil. E quando os deuses estavam felizes, eles abençoavam elas com filhos. E assim foi por milhares de anos. As sociedades tribais, elas foram se formando de forma matriarcal por conta disso, né? As mulheres, elas eram vistas como sábias, como portadoras do divino e algumas vezes até superiores aos homens por eles nascerem delas. E isso despertou ali um tipo de inveja, de ganância masculina dentro dos grupinhos sociais que estão se formando, né? E começaram a ritualizar, fazer uma iniciação aos homens, do mesmo jeito que as mulheres faziam quando as meninas menstruavam, né? Que faziam um recolhimento, um cuidado para agradecer a Deus, as divindades, né? Por ter aflorado ali o divino daquela mulher. Aí os homens passaram a criar ritos masculinos para iniciar os meninos também, como guerreiros, caçadores, portadores do poder masculino, da força, naquela mesma faixa etária onde as mulheres tinham seus primeiros ritos de passagem, né? Desse divino. E aí, com o passar do tempo, do desenvolvimento linguístico, psicológico, cognitivo dessa espécie humana, foi se compreendendo que o ato do acasalamento que gerava filhos. E foi iniciado ali uma ideia de hereditarismo. Essa palavra existe? Tipo de uma herança de geração, algo assim. O homem começou a criar posse sobre os filhos e sobre as mulheres nas quais ele fazia filhos. Tipo assim, sou homem, aí eu acasalei com essa mulher, gerei uma criança. Logo, essa mulher e essa criança são meus. E nessa mesma época, as comunidades já estavam ali deixando de ser nômades. Estavam começando a estabelecer território. Começando a surgir ali os primeiros vilarejos, aldeias, coisas assim, né? E o que isso tem a ver? É que nessa época, que já está ali num período de 10 a 12 mil anos antes de Cristo, não é mais 2 milhões de anos, já passou muito tempo, né? Começaram as primeiras guerras territoriais. Os grupos nômades que estavam deixando de ser nômades, né, de ser coletores, eles também estavam buscando ali lugares legais para se estabelecer, né? E começavam a saquear as vilas, as aldeias que já estavam se formando, né? Porque qual que seria o melhor lugar para estabelecer uma moradia ali? Um lugar que já estava pronto, que já tinha casa, que já tinha, sei lá, oca, sistema de coleta, uma visibilidade, né, uma certa segurança ali contra animais, invasores. Já tinham mulheres para eles chamarem de suas. Os caras começaram uma guerra de tribo contra tribo ali para tomar de assalto essas primeiras comunidades. Então, era muito perigoso se estabelecer num lugar só, né? Mas com tanta gente em comunidade, né, com crianças, mulheres, idosos, também era difícil se manter andando por ali por tanto tempo, né? E nessa transição de cultura, de uma estrutura livre, nômade, coletora, para uma comunidade territorialista, a mulher perdeu aquela visão de divindade e ela se tornou posse, igual a terra, que antes também era uma divindade que dava a caça, os frutos, né? E agora é uma posse também. O masculino, ele tomou posse de tudo, com o uso da força como instrumento de poder. Daí, meus amores,
foi dessa para pior para nós. Porque além da força de defesa, né, das batalhas, conquistas materiais, territoriais, o homem ele passou a ser o centro do comando, da organização dessas comunidades. Não eram mais as mulheres. Antes as mulheres eram vistas como sábias, como divinas. Elas tinham o poder de decidir o que era melhor para o grupo, para a comunidade. E agora os homens quem decide tudo. Inclusive a fé, né, as relações, a forma de se relacionar com o divino, com o sagrado. Eles tinham, assim, além do poder de decisão de tudo, né, a liberdade de ir e vir quando quisessem, com esse discurso de defensores territoriais. E as mulheres passaram a ser enclausuradas pelos seus homens, né, com esse mesmo discurso, que tinha assim um perigo eminente de serem saqueadas, roubadas, tomadas dos seus familiares, dos seus lares. E começou a impor esse medo da liberdade nas mulheres. E as primeiras cidades, elas foram se formando assim, tá? Construindo esse medo, esse enclausuramento nas mulheres e a liberdade masculina de andar por onde quisesse, pois eles eram fortes. E as mulheres, então, passaram a ser moeda de troca. Mulheres virgens eram dadas por suas famílias aos homens de poder, que tinham como beneficiar a família daquela mulher ou daquela criança, né? Porque a gente também está falando em meninas que eram moedas de troca, meninas virgens. E nessa altura a sociedade já fundia ferro, já tinha um sistema agrário, já tinha feudos com fronteiras bem definidas, né? Um sistema de Estado, um sistema de fé controlando aquela sociedade, etc. A gente já sabe, né, como que se deu ali as primeiras construções das primeiras civilizações, das primeiras sociedades, né? E nesse momento, as mulheres, elas tinham que se virar para se cuidarem, né? Para estarem ali umas com as outras, para se apoiarem. Então elas sabiam fazer parto uma das outras, sabiam o que comer, o que não comer para descer o leite, para tratar alguma infecção, alguma doença, dor. As mulheres faziam músicas, poesias, riam entre si, se cuidavam, né? Criavam ali uma forma de viver mais leve possível para sobreviver a esse estado de posse, de enclausuramento do masculino. Daí, o que os homens fizeram, gente? Eles se incomodaram tanto com isso, tanto, que criaram as primeiras escolas de ciência, de filosofia, de artes, de medicina, e começaram a demonizar as mulheres que sabiam demais. Começaram a impor que só os homens podiam saber das coisas, de arte, de ciência, de música, de filosofia. Mulher não podia estudar, não podia ser tão esperta. E quando ela tinha que ser repreendida para não ser. Daí, começaram a surgir os mitos como Adão e Eva, que foram criados por homens, numa narrativa que Deus é um homem, que criou o primeiro homem como sua imagem e semelhança, para que os homens sejam vistos como divinos, e para apagar de vez os resquícios de divindade feminina. Dali Deus fez a mulher a partir da costela de um homem, para tirar a visão da divindade do útero, da mulher que dá luz aos homens, né? E assim, e criando a ideia de que a mulher, o útero, o sangue são sujos, são inferiores, são sem divindade alguma. E começou desse jeito a ser construída uma narrativa de que as mulheres são pecadoras, que a mulher comeu de um fruto do conhecimento, que Deus expulsou todo mundo do reino do paraíso a partir disso, para fortalecer essa ideia de que mulher deve não saber de nada. Como se fosse uma punição por ter comido um fruto do conhecimento, infligido a lei maior do Deus que é homem, que mandou ela não comer. Enfim, daí pra frente todo mundo já conhece a história e a coisa só piora para nós. Chegou um momento que, para conter e controlar ainda mais as mulheres nessas suas atividades diárias, né, porque elas não podiam mais nem fazer música, um papa
da Igreja Católica Romana solicitou aos homens de bem, cultos, sábios, conhecedores da lei maior do Deus verdadeiro, que também é um homem, e que dita o que pode e o que não pode, né? Que criasse então ali um manual de inquisição para que a lei maior fosse seguida à risca. E a igreja, que é feita de homens, por homens e para homens, criou então o Maleus Maleficarium, que dizia tudo o que uma pessoa que é de Deus fazia e que quem não é de Deus fazia. E adivinha o que está escrito lá? Lá diz que mulheres são imundas, que transam com o diabo e fazem feitiço para acabar com a vida dos homens de Deus. Se a mulher risse demais, ela era uma serva do diabo. Se ela soubesse curar, fazer parto, tal, era feiticeira. Se ela fosse muito bonita ou tivesse alguma pinta, mancha de nascença, era uma marca dada pelo diabo. Se algum homem casado se encantasse por uma mulher, essa mulher era uma feiticeira. Se chovesse demais e as plantações morressem, foi porque uma bruxa fez isso, uma mulher. Se os animais ou algum homem adoecesse, porque naquela casa tinha uma mulher bruxa. Tinha uma bruxa também, uma mulher. Bastava a mulher olhar torto para o homem, que era assim, ela era bruxa. E aí essa igreja foi matando cerca de 400 mulheres por semana, queimadas vivas, para o fogo sagrado de Deus purificar as suas almas imundas do diabo. Gente, isso foi no século XV. E isso marcou o inconsciente coletivo feminino sob um véu de controle, de punições desumanos, satânicos, do mal, assim. Foi uma coisa criada pelo mal para suprimir a divindade que habita na mulher, para silenciar os nossos saberes ancestrais, para castrar, diminuir nosso valor, sabe? Pesado, assim. Uma maldição hereditária do patriarcado sobre o poder da divindade feminina. Meus amores, e não para por aí não. Essa galera é tudo homem de fé, de bem, daquela galera lá de Javé, que vocês já conhecem, né? Todo tipo de atrocidade era aceita com as narrativas de controle, através do poder, através do medo, que a fé monoteísta empurrava. Só que pelo mundo todo aconteceu essa corrupção do sagrado feminino pelo controle do masculino. Nas sociedades politeístas isso também aconteceu, tá? De certa forma, os deuses masculinos, eles têm domínio e poder sobre as deusas femininas. Mas ainda assim, nas suas faces se curam muito mais do que na religião judaico-cristã, onde não existe divindade feminina e a mulher é só subjugada e massacrada a todo momento, né? E em muitas culturas, essa estrutura social, ela foi se moldando numa organização patriarcal por conta disso. E com isso, as mulheres foram sendo cerceadas pela lei do mais forte, né? Elas não tinham escolha. Elas se tornavam alvos fáceis para todo tipo de violência, para todo tipo de abuso, né? E aí só lá no século XVIII, quando a estrutura do Estado se tornou independente da fé, foi que as mulheres tiveram algum tipo de paz, porque acabou esse discurso da justiça divina. O Estado passou a estruturar leis éticas, morais, filosóficas, a partir da visão do homem e não da visão de Deus. Assim, acabou as penas de morte de Santa Inquisição. Iniciou uma ideia de senso moral, de justiça pela razão do homem. Mas isso também não quer dizer muita coisa para as mulheres, não, né? Era só mais uma forma de poder e liberdade dos homens que continuavam
debatendo e construindo leis para proteger homens e para organizar melhor a vida deles. Porque a mulher não tinha direito de nada, não precisava ser debatida as suas necessidades, né? Porque, em tese, a mulher ela já estava encarcerada na sua própria casa. Os homens podiam decidir por elas, né? O que elas tinham que fazer, como que eles queriam que ela agisse. Ser mulher continuava sendo um sinônimo de posse material, né? O pai, os irmãos, o marido, era sempre um homem que decidia a vida dessas mulheres. E que basicamente viviam para ser mão de obra não remunerada e reprodutoras. Porque dali a mulher gerava mais mão de obra. Se gerasse homem, era mão de obra para a sociedade. Se gerasse mulher, era mão de obra domiciliar. E também no século XVIII, que rolou as primeiras revoluções industriais, né? Foi quando a mulher passou a ser aceita como mão de obra para a sociedade, para as fábricas, para as indústrias na Europa, na primeira revolução industrial ali, né? E ainda assim, elas recebiam menos. As que recebiam alguma coisa, né? Porque elas eram mulheres. E esse fato por si só já diminuía o seu valor de remuneração, de vida, de tudo. Historicamente, né? São milênios de usurpação do nosso poder. Então, os lugares em que essas mulheres trabalhavam eram lugares totalmente insalubres, sem condição mínima de segurança, de acessibilidade, não tinha banheiro, não tinha janela. As mulheres eram forçadas a trabalhar tipo de porta trancada, sem água, sem alimento. E todo esse tipo de maus tratos, de abuso que a mulher sofria, eles foram sendo revisados à medida que as mulheres se uniam e lutavam por direitos, por dignidade, por igualdade de condição de trabalho, de vida que os homens tinham, né? De situações como fábrica que pegou fogo nos Estados Unidos, né? Que matou centenas de mulheres que estavam ali presas em uma situação de trabalho escravo, né? Ou análogo à escravidão, não sei se recebiam, mas foi ali que surgiu o Dia Internacional da Mulher. Mulheres tiveram que lutar, que gritar, que protestar, que morrer, que matar para serem ouvidas, para terem os seus direitos básicos de dignidade reconhecidos. São centenas de anos de luta para a mulher hoje ter liberdade, né? Ter algum tipo de dignidade numa sociedade que ainda é patriarcal, que é machista e que é misógina. Pensar que mal fazem 100 anos que a mulher passou a ter direitos reconhecidos, gente. Como que pode, né? Mulher passou, por exemplo, a ser votada, a votar, a participar do debate político. Não tem 100 anos. Tem pouco mais de 50 anos que a gente conseguiu se emancipar da tutela de um homem. Não sei se vocês sabem que tanto o pai quanto o marido mandavam nas mulheres até 1965. Ontem. Só em 1988, com a criação da Constituição do Estado Democrático de Direito no Brasil, que a mulher foi reconhecida como uma cidadã, gente. Foi equiparada aos direitos e deveres dos homens. Vocês têm noção? Foi ontem que a gente foi legalmente reconhecida como gente e não como posse. Que loucura! Parece que faz centenas de anos. Mas foi ontem, gente, sem falar das condições de realidade das mulheres negras, que é um outro rolê pesadíssimo, cheio de karma, cheio de maldição hereditária também, que dá pra fazer uma mesa só desse tema. E de toda a diversidade do ser humano mulher, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres pardas, indígenas, lésbicas, estrangeiras. O fato de ser mulher, né? Mulheres estão sendo dominadas, maltratadas, silenciadas, assassinadas, abusadas de tudo que é tipo de forma bizarra e doentia há milênios em todo o planeta Terra. Isso é ou não
uma maldição que recaiu sobre a mulher, devido a essa ganância e inveja do homem pelo poder. É simplesmente histórico, gente. É só juntar os fatos e raciocinar um pouquinho. Tá? O medo de ser coerente com a nossa história, ele é muito grande também, eu sei. Isso é uma herança, tá? De toda essa barbárie que a gente sofreu. Isso está impregnado no nosso DNA, esse medo da repressão masculina. Ele fica camuflado, né, de fidelidade ao discurso religioso, a Deus, como essa figura masculina de poder, né, que lembra a todo momento que o poder está no falo masculino e que direciona a submissão, a docilidade da mulher para evitar maus tratos. Isso é histórico, tá? É igual cachorro adestrado. Cachorro adestrado na base da porrada, inclusive, né? O cachorro, quando ele apanha muito, ele fica com a fúria reprimida. Ele se torna obediente para parar de receber agressão. E no lugar da agressão, né, ele receber o mínimo para ele sobreviver, que é um lugar para ele morar, que é a ração dele. Que é a realidade histórica das mulheres, das nossas mães, das nossas avós, bisavós, de toda a nossa ancestralidade feminina. Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas o primeiro banheiro feminino no Senado Federal em Brasília foi inaugurado em 2016. Alô? 2016. Não tem 10 anos ainda. Lá naquele prédio lindo da Praça dos Três Poderes, que foi vandalizada no 8 de janeiro de 2023. E vocês viram o tanto de mulher que estava lá, lutando pelo direito de ser escrava de homem novamente, naquele ato golpista, assim. E não dá para julgar, gente, porque a alienação e a associação da mulher a essa causa masculina é uma forma histórica de sobrevivência. É o cachorro que tem medo de apanhar e dar a patinha, entende? Como que vai julgar essas mulheres, gente, que querem a volta da ditadura? Pois estão todos chorando, presidiárias lá. E os homens que elas defendiam estão cagando e andando. Estão usando a imagem das bonitas ainda para se promover mais. Porque é isso, é historicamente comprovado que homens fazem isso com mulheres. Eles usam e abusam. E nós somos silenciadas e adestradas a aceitar isso. Ai, Aline, não, você está sendo muito radical. O meu pai, ele é um homem conservador e protetor das mulheres. O meu marido é de direita e ele cuida muito bem de mim e das nossas filhas. O meu irmão militar jamais agrediria uma mulher, né? E ok, sabemos que existem sim realidades de homens muito mais conscientes do que isso, né? Porque se não houvesse também, não haveria possibilidade de todas essas conquistas de dignidade e de liberdade que nós já tivemos historicamente. Mas isso são recortes. No quadro geral do mundo inteiro, as sociedades são patriarcais e misóginas. Então não dá pra gente relativizar os fatos, porque o maridinho é um cavalheiro. Sorte sua, meu amor, você é uma mulher abençoada e privilegiada. Entenda isso. A instituição casamento está ruindo, porque as mulheres estão retomando seu direito de dignidade e de liberdade. A mulher que trabalha fora, que cuida de casa, de filho, de si mesma, ela quer um marido para quê? Me fala. Ela quer um marido, as que querem, né? Para ser parceiro e não para ser um dono, detentor, controlador da vida dessa mulher. Hoje a escolha da mulher por um casamento é a escolha de uma mulher por um homem funcional. Um homem funcional em todas as áreas da vida, e não só um cara forte que sabe lutar e proteger ela fisicamente, né? Ou então matar ela com essa mesma força, né? Mas um cara consciente,
que saiba viver, que saiba cuidar de si, que saiba da sua sobrevivência funcional. Que ela não vai precisar maternar esse cara, né? Que seja alguém que tenha um controle emocional, que vai estar alinhado com a sua mente racional, para na hora da raiva não matar a sua parceira por causa, sei lá, de um ciúme doentio. É o mínimo, né? E os caras vêm falhando miseravelmente. Não sabem fazer nada dentro de uma casa, não sabem lidar com os filhos, não sabem criar demandas organizacionais de uma família. Porque não foram culturalmente ensinados a isso, né? As mulheres também não foram condicionadas a trabalhar, a estudar, a pensar, e ainda assim estão escolhendo trabalhar, estudar, pensar. A gente foi impedida disso por muitos anos, milênios. Então, não dá para ficar passando pano para homem misógino, homem machista, escroto, porque eles poderiam escolher ser mais funcionais e mais conscientes, sim, mas não querem. Eles preferem a liberdade de ser egoísta e sobrecarregar e subjugar o feminino, porque é mais confortável assim. E os tempos são outros, gente. Os homens modernos, eles estão, em sua grande maioria, falhando sim como ser humano funcional. E a estrutura de casamento está ruindo. Hoje não tem mais como culpabilizar a mulher por isso, porque não somos mais obrigadas a nada. Tá. E o que nós vamos fazer com essa lapada de hoje, gente? Nós vamos soltar, revogar, rescindir, destruir e descriar todos os laços visíveis e invisíveis que nos conectam a isso, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Vamos limpar tudo isso da nossa grade inconsciente, do nosso DNA, pelo amor da deusa que habita em nós. Está decretado o início e a abertura desta mesa quântica coletiva, que está o nome de todos e todas. Só tem um homem aqui participando. Gostaria que tivesse muito mais, muito mais. Eu tô rindo, né? Porque esse homem vai ter que ouvir tudo isso, né? Mas enfim, se está participando é porque está reverberando com este campo de cura e está inclusive disposto e aberto a ouvir tudo isso, né? Gente, vamos lá. Vou limpar aqui com a selenita, que eu não passei a selenita aqui na mesa antes. E aí eu vou também reposicionar aqui o celular para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Vamos lá, pessoal, ativar então a nossa mesa quântica coletiva, nosso espaço de cura. Deixei anotado aqui, ó, todas as pautas, que é muita coisa, gente, pra gente harmonizar aqui nesse campo hoje, tá? Então, peço permissão e licença a toda a espiritualidade da mesa quântica coletiva, no qual eu atuo, toda a minha equipe egrégora, que já foi ancorado neste trabalho coletivo do dia de hoje. Peço autorização, permissão e licença para acessar o campo de todas as pessoas que estão aqui ativadas na mesa quântica radiônica, para conseguirmos harmonizar a partir de nós, nosso inconsciente coletivo, planetário, libertando e curando todo o sagrado feminino ligado a isso. Então vamos lá. A nossa primeira pauta aqui é a quebra de laços visíveis e invisíveis que nos conectam a toda essa história de cárcere e controle do feminino. Podemos harmonizar, quebra de laços, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Jogamos os gráficos extras aqui. Mesa Diamonds é o primeiro, permissão e licença para entrada no campo da mesa Diamonds. 12, 24, algo mais na mesa, algum ativador para mesa Diamonds. Ok.
Então, primeiro eu vou ativar aqui, ativando a mesa Damens, para a quebra de laços visíveis e invisíveis que nos conectam a toda essa história de cárcere e controle do feminino. Ativando essa harmonização em todo o nosso campo, ser, realidade, vida, tempo, espaço e dimensão, através da mesa Damens, por 24 horas. Pediu aqui, para junto dessa ativação, a gente colocar um frequenciador, tá? Uma fitoalquimia. Ok. Gente, isso daqui, ó, é uma fitoalquimia da magia da encantaria verde. Ia falar o nome errado, da encantaria verde. E é da magia sedução, o nome do produto, tá? É uma tintura de ervas de rosas, fava de baunilha, óleo de lang-lang e essências de rosas vermelhas. Tem aqui dentro uns cristais também, que eu acho que é citrino, quartzo, uns cristalzinhos que também frequencializam. Então, essa fitoalquimia aqui, ela carrega o campo energeticamente. Então, é muito sutil, e quanto mais sutileza a gente traz para o campo, mais profundo, assim, mais quântico fica a coisa, porque a energia do campo, ela é sutil. Então, quanto mais coisas etéricas, assim, sabe, o fogo, a água borrifada numa fitoalquimia, assim, essas coisas muito sutis, isso potencializa campo, vezes deusilhões, assim, a gente não faz ideia, tá? Do tanto que isso potencializa. E quando eu preparei a mesa de hoje, né, foi solicitado que a gente harmonizasse então essa pauta, essas aqui, e foi solicitado a fitoalquimia para potencializar, tá? Então seguimos. Algo mais para essa harmonização da quebra de laços? Não? Maravilha! Então, só a mesa Damens. Ok. Então, vamos para a próxima, tá? Restauração do nosso poder feminino original, junto com a cura de toda a nossa história ancestral. Gráficos da mesa. Hexagrama. Baguá. Hexagrama. Baguá. 12, 24. Baguá 12, fitoalquimia. Ok. Então vamos lá. Ativando a harmonização para a restauração do nosso poder feminino original, junto com a cura de toda a nossa história ancestral. Através do Baguá por 12 horas, em todos os nossos corpos, tempo, espaço, consciência, dimensão, linha do tempo, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Na minha mente veio uma correção. No mais sagrado nome da deusa, eu sou. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vamos lá. Então, veio o losango solar, 12, 24. Okay. Permissão e licença para a entrada do losango solar aqui no bagulho. Ok. Fitoalquimia, 1, 2, 3. Ok. Então, vamos lá. Ativando a restauração do nosso poder feminino original, junto com a cura de toda a nossa história ancestral, através do losango solar, por 24 horas, em todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade, vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome da deusa, eu sou.
Ok. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa que estão na mesa. Ok. Vamos lá. Vesica Pisces, isso aqui é integração, tá? De corpos, de realidades, de energias, físico, mental, espiritual, integração. 12, 24. Fitoalquimia. Ok, então vamos lá. Ativando a restauração do nosso poder feminino original, junto com a cura de toda a nossa história ancestral, através do Vesica Pisces. Por 24 horas, sobre todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa. Eu sou. Vou falando da deusa, eu sou, para ir ativando essa divindade, tá, gente? Essa divindade feminina que nos habita. E nos conectando com essa consciência, tá? De divindade feminina. Nosso poder, do nosso sagrado feminino. Algo mais para essa ativação? Não. Então vamos lá. Cura quântica sobre todas as nossas dores e sentimentos negativos ou destrutivos que nos conectam à vingança, injustiça ou competição por poder. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa que estão na mesa. Não sabia que ia ser isso. Desimpregnador. Esse gráfico aqui, cara, limpeza poderosa. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. 12, 24, 12. Ok. Ativando a cura quântica sobre todas as nossas dores e sentimentos negativos ou destrutivos que nos conectam à vingança, injustiça ou competição por poder, através do desimpregnador por 12 horas. Ativando sobre todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa. Eu sou. Ai, Jesus amado. Bocejar, lacrimejar, pigarro, coçar a garganta, incômodo no corpo, todas essas coisas são as energias movimentando e sendo liberadas. Eu não sei se vocês passam por isso e sentem isso com essas ativações, me contem, tá? Porque no geral, a gente passa por isso quando a gente está manipulando a energia. Então aqui eu tô como um canal manipulando a energia, ela tá circulando e liberando, então eu vou sentindo com frequência esses sintomas, tá? Não é sono, é liberação energética. Vamos lá. Algo mais para essa liberação da cura quântica? Tá ótimo, gratidão. Fitoalquimia? Não. Então vamos lá. Agora vem cura quântica e liberação sobre todos os pactos, juramentos e maldições de vingança ou amarração sobre esse histórico. Gráficos da mesa, hexagrama, Bagua, Yin e Yang, Bagua, 12, 24, fitoalquimia. Okay. Permissão e licença, vou mudar o gráfico de lugar aqui. Porque eu preciso de uma mesona gigante para encher de gráfico. Vamos. Ativando a cura quântica e liberação sobre todos os pactos, juramentos e maldições de vingança ou amarração sobre todo esse histórico, através do Bagua por 12 horas. 12. Ativando a cura quântica e liberação sobre todos os pactos, juramentos e maldições de vingança ou amarração sobre todo esse histórico, através do Bagua por 12 horas. Ativando sobre todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado,
no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Ok. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Missão, licença. Vou botar aqui. (12, 24). Permissão e licença para a entrada do gráfico alta vitalidade. Deixa eu só dar uma confirmadinha. Não pode ser aqui. Permissão e licença para ativar o gráfico alta vitalidade. Ativando, 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 ativando. Harmonização sobre a cura quântica e liberação de todos os pactos, juramentos, maldições de vingança ou amarração sobre todo esse histórico através do gráfico alta vitalidade por 24 horas. Fito. Sobre todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade, vida, aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, da deusa, eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Mesa 10, losango solar, 12, 24. Losango solar, 12. Ok. Fitoalquimia. Então, vamos lá. Ativando, 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 ativando a harmonização na cura quântica e liberação sobre todos os pactos, juramentos, maldições de vingança ou amarração sobre todo esse histórico, todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, vida e realidade. Aceite esse chamado realizado através do losango solar por 12 horas, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Que coisa. Circula tanta energia assim, gente. Algo mais? Para o próximo. Limpeza dos registros kármicos e DNA ligado a esse histórico. Gráficos da mesa. Hexagrama de cristal. 12, 24. Fitoalquimia. 3. Ok. Então vamos lá. Aqui. Ativando, 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 ativando a limpeza dos registros kármicos e de DNA ligados a esse histórico através do hexagrama de cristal por 12 horas sobre todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Gráficos da... Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa que estão na mesa. Alta vitalidade, Vésica Pisces, 12, 24. Fitoalquimia. Ok, então vamos lá. Ativando, ativando, ativando a limpeza dos registros kármicos e de DNAs ligados a esse histórico, através do Vésica Pisces, por 24 horas. Ativando, 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 ativando a harmonização, através do Vésica Pisces, por 24 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa.
desimpregnador, alta vitalidade, mesa Damens, 12, 24, 12. Ok. Fitoalquimia. Ativando a limpeza dos registros kármicos e de DNA ligados a esse histórico sobre todo o nosso corpo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, através da mesa Damens, por 12 horas. Ativando, aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais para essa limpeza? Então, vamos mostrar. Restauração da nossa autoestima, amor próprio e consciência do poder do sagrado feminino. Gráficos da mesa. Hexagrama. Baguá. 12. 24. Fitoalquimia. Só licença. Ativando a restauração da nossa autoestima, amor próprio e consciência do poder sagrado feminino em todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, através do Baguá por 12 horas. Ativando. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Ai. Algo mais. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Losango solar, 12, 24. Fitoalquimia. Ok. Ativando a restauração da nossa autoestima, amor próprio e consciência do poder do sagrado feminino através do losango solar por 12 horas sobre todo o nosso corpo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais para essa harmonização? Gráficos da mesa, de fora da mesa, que estão na mesa. Mesa Damens, desimpregnador, Vésica Pisces, 12, 24, fitoalquimia. Ativando a restauração da nossa autoestima, amor próprio e consciência do poder sagrado feminino através do Vésica Pisces por 24 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado sobre todo o nosso corpo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Agora vamos para o último. Restauração celular, energética, psíquica e DNA de todo o nosso poder adquirido e negado ao longo de toda a nossa existência. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vésica Pisces, desimpregnador, 12, 24. Fitoalquimia. Ativando. Restauração celular, energético, psíquico e DNA de todo o nosso poder adquirido e negado ao longo de toda a nossa existência, através do desimpregnador, por 24 horas. Sobre todo o nosso corpo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa.
fora da mesa, que estão na mesa. Mesa Diamonds, losango solar, 12, 24. Fitoalquimia. Ok. Então, vamos lá. Ativação da restauração celular, energético, psíquico e DNA de todo o nosso poder adquirido e negado ao longo de toda a nossa existência. Sobre todo o nosso corpo, ser, tempo, realidade, dimensão, vida, através do losango solar por 24 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome da deusa Eu Sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, de fora da mesa, que estão na mesa. Alta vitalidade, Vésica Pisces, 12, 24. Fitoalquimia. Ativando a restauração celular, energético, psíquico e DNA de todo o nosso poder adquirido e negado ao longo de toda a nossa existência, através do Vésica Pisces, sobre todo o nosso corpo, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, por 12 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, da deusa Eu Sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Algo mais? Podemos encerrar. Então é isso. Ai, gratidão, 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 gratidão imensa, 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 do tamanho do nosso poder adquirido ao longo de toda a nossa existência, do poder negado também a toda a nossa existência, que seja tudo integrado em nosso ser, em nossa consciência, em nossas células, em nosso DNA, que a gente possa ir restaurando e resgatando isso para uma criação grandiosa, maravilhosa, incrível, de uma vida fantástica, do jeitinho que a gente merece. Gratidão. Até a próxima.